Boa tarde a todos. Meu nome é Rosa Vicari, eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é meu prazer coordenar esse Diálogo 1, intitulado Novas Tecnologias de Pesquisa e Intervenção na Educação. Eu vou apresentar as nossas duas palestrantes convidadas. A primeira é a professora Natália Mota. Ela é formada em medicina, tem residência em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado, doutorado e pós-doutorado em neurociências, e desenvolveu trabalho conjunto com o Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, onde ela trabalhou com ferramentas computacionais que auxiliam a avaliação cognitiva. Ela tem prêmios nacionais e internacionais e é também ex-aluna da LEA School of Education, em Los Angeles, por 3 anos seguidos, e ela atua na área de neurociências. A nossa segunda palestrante é a professora Elaine Schlimmer, desculpe se eu pronunciei mal, Elaine, e a Elaine é bolsista de pesquisa do CNPq, é professora titular de pós-graduação em educação na Escola de Humanidades e no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, Escola da Indústria Criativa, na Unicinos, é bacharel em informática na Unicinos, mestre em psicologia e doutora em informática na educação na URGS e pós-doutorada em educação na Universidade Aberta de Portugal. A professora Elaine coordena grupos de investigação no CNPq na temática de educação digital e também é pesquisadora colaboradora do Centro Internacional de Pesquisa, ATOPOS, da USP e da Universidade e da Unidade Móvel, de Investigação em Estudos do Local, ELO, da Universidade Aberta de Portugal. É um prazer e eu passo de imediato a palavra para a nossa primeira palestrante, a Natália Mota. Oi, boa noite a todos. É um prazer enorme contribuir para esse evento. Acompanhar a rede CPR desde o início, e eu acho que é uma iniciativa muito importante para o nosso país. É bom fazer parte desse grupo e eu estou muito feliz e honrada com esse convite. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre novas tecnologias para medir e acessar desenvolvimento cognitivo e aprendizado na escola, e como que a gente desenvolveu algumas ferramentas que podem ser úteis para a gente ver essas questões em settings escolares. Mas hoje eu vou falar para vocês de algumas ferramentas que nós desenvolvemos numa parceria entre a UFRN e a UFPE, que começou com uma inspiração mais voltada para o campo da saúde mental, mas que agora a gente integra também o campo do desenvolvimento cognitivo natural e crianças se desenvolvendo na escola. Eu vou começar com uma pergunta: o que seria uma mente organizada? Eu sei que isso é um conceito assim, bastante difícil da gente entender e falar, definir, mas a gente sabe que uma mente organizada ela é capaz de comunicar esses estados internos, como pensamentos e sentimentos, de uma maneira lógica, de forma que a gente traça uma trajetória de palavras que quem está escutando já espera escutar. Mas algumas pessoas, como por exemplo a Estamira, que teve sua vida bem documentada nesse filme bastante premiado, tem uma desordem, convive com a desordem chamada esquizofrenia, e isso impacta de sobremaneira a forma como essas pessoas se comunicam e expressam seus sentimentos, seus pensamentos e como elas vivem.
Hoje em dia, ainda assim, é um desafio você fazer um diagnóstico, mesmo com a escuta sensível, mas imaginem que a gente pudesse pegar cada uma dessas palavras e transformar num nó, e a sequência delas a gente traçar com setas, e daí traçando essa trajetória de palavras, poder realmente medir o quanto que essa trajetória está organizada, o quanto que essa trajetória está conectada e o quanto que esses pensamentos fluem de uma maneira a integrar o começo, meio e fim de toda a fala do sujeito. Então, é basicamente isso que a gente desenvolveu ao longo desses anos de pesquisa, pensando num conjunto de sintomas que a gente conhece como desordens da forma do pensamento, que são muito presentes nesse caso dessa desordem. E isso nos valeu várias formas de intuir e de medir, não apenas pela sensibilidade, mas também de medir quantitativamente tanto a organização mental, quanto a proporção de emoções, como também a coerência semântica do que é falado. Esse campo das ciências da computação, que a gente conhece como processamento de linguagem natural, hoje em dia está em expansão, iniciou a sua expansão com o apelo da indústria, principalmente com as grandes empresas como a Google, mas hoje em dia se emprega para várias tecnologias que seriam benéficas para o dia a dia das pessoas. E agora imaginem que esse tipo de assessment, esse tipo de conceito pode ser feito a partir de qualquer lugar. Né? Com o uso de tecnologias remotas, a gente pode, ao relatar uma memória, ter esse tipo de medida em qualquer ambiente, inclusive no ambiente escolar. E dessa maneira a gente consegue, por exemplo, utilizando essa metodologia, auxiliar esse diagnóstico com mais de 90% de acurácia em diferentes estágios da doença. No caso da severidade de uma desordem como a esquizofrenia, a gente consegue tanto em pacientes com sintomas crônicos, quanto em primeiro episódio, em fase de pródromos, em diferentes contextos culturais, tanto com dados colhidos aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, quanto na Inglaterra e na Escócia, a gente consegue fazer uma predição desse diagnóstico. Mas, então, se a gente tem esse declínio cognitivo associado a essa forma de falar que é pouco conectada, será que as crianças, na hora que elas estão se desenvolvendo, aprendendo a ler e aumentando a sua capacidade de comunicação, será que elas também iriam incrementar essa conectividade numa tarefa como, por exemplo, criar histórias? E foi isso que a gente fez. Então a gente investigou essa habilidade de falar, compondo histórias, criando histórias a partir de imagens em crianças da rede pública escolar, em escolas públicas de Natal, e a gente viu quais eram as bases cognitivas que estavam associadas com essa característica de falar, formando grafos conectados. E a gente viu, então, que crianças que tinham uma boa performance em tarefa, no QI não verbal, em teoria da mente, que são essas habilidades de entender que a mente do outro é diferente da mente da própria criança, e a prova de leitura eram justamente aquelas crianças que falavam fazendo histórias, compondo grafos que seriam mais conectados, conectando o início, o meio e o fim da história, compondo um único conjunto. Também a gente investigou aspectos de memória verbal e visoespacial e viu que, especificamente, os componentes de memória verbal estavam associados com essa capacidade de fazer histórias bem conectadas. Mais importante do que isso também é a gente entender, será que o que está determinando essa maneira de falar de forma a colocar bastante informação nessa história e compondo essa conectividade do começo, meio e fim, a criança iria desenvolver isso apenas por estar inserida numa cultura de pessoas que falam, ou será que seria necessário mesmo ter uma educação formal para isso? Então, a gente investigou os componentes desse desenvolvimento em mais de 200 sujeitos, com a ampla diversidade de anos de idade e de nível de escolaridade, e viu, em linhas gerais, que sujeitos que não tinham sintomas de doença mental, eles, enquanto partiam de grafos que eram menos conectados e repetiam mais as associações, as mesmas associações de palavras, partiam desse padrão que eles faziam quando eram crianças, para um padrão de maior recorrência longa e menos recorrência curta.
e na ideia de entender como que se dava essa curva de desenvolvimento a partir dos anos de escolaridade, a gente se inspira, então, nas curvas que a pediatria usa como uma maneira de fazer um rastreio de problemas do desenvolvimento baseado em aspectos simples, como, por exemplo, peso e altura, que pode ser um rastreio para várias dificuldades do desenvolvimento físico de um bebê. Aqui a gente faz um rastreio a partir dessas habilidades de fala. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que habilidades como, por exemplo, diminuir a repetição da mesma associação de palavras ou recorrências curtas se dá já no primeiro ano de escolaridade. Então, a partir do momento que a criança aprende a ler, ela já fala repetindo menos as mesmas associações. No entanto, aspectos como essa conectividade global da fala, que eu expliquei para vocês, é um aspecto que vai amadurecer lá para o final do ensino médio, lá para o nível de 13 anos de escolaridade. Isso nos dá uma ideia de como que isso poderia ser usado ao longo de um rastreio em escolas. Mais importante do que isso, a gente também viu que tem similaridades no desenvolvimento de uma criança ao momento que ela começa a ler e o próprio desenvolvimento da história da literatura. Então, a gente estudou textos literários com mais de 5.000 anos de diferença, mais de 700 textos, desde os primeiros textos da Sírio-Mesopotâmia e do Antigo Egito, até textos da literatura contemporânea, e viu dinâmicas bastante semelhantes que a gente consegue perceber numa criança quando ela começa a ler. Então, da mesma maneira que uma criança, quando começa a ler, diminui as recorrências curtas e aumenta as recorrências longas, a gente vê isso ao longo da história da literatura, com a diminuição de arestas repetidas e o aumento com a estabilização dessas recorrências longas. Então, a ideia é continuar trabalhando nesse sentido e desenvolver aplicativos que possam ser utilizados em ambiente escolar, compondo mostrando imagens que possam ser triggers para contar histórias, analisando essas histórias a partir dessa tecnologia e comparando isso com curvas normativas que dariam, então, um indício de como estaria a cognição e o desenvolvimento cognitivo desta criança. Mas o que a gente pode fazer, então, na escola para promover saúde? Não apenas saúde física, mas também saúde mental. Então, eu venho aqui propor no laboratório a gente faz algumas propostas de trabalhos que na verdade, utilizam fisiologia para lidar com esses aspectos do aprendizado. Então, uma das questões, a gente já sabe por várias evidências de laboratório, que o sono ele pode ser benéfico para a retenção de memórias, tanto semânticas quanto procedurais. Mas como que a gente pode implementar sono na escola? E isso fica de um certo desafio mesmo para compor a agenda. Nesse experimento, a gente introduziu 30 minutos de sono na escola, pegando a turma e mixando em diferentes horários, de uma forma que durante a semana todos os alunos tivessem o mesmo conteúdo. No entanto, para alguns eles teriam o conteúdo A seguido de sono, para outros eles teriam o conteúdo C seguido de sono. E o que a gente viu é que aqueles conteúdos que eram seguidos de sono foram capazes de reter mais de 10% de incremento de retenção de conteúdo quando foram testados uma semana depois, mostrando que esses aspectos fisiológicos são também muito importantes para a gente manter na qualidade desse aprendizado. Outra intervenção que a gente fez foi mirando especificamente no problema da letra em espelho. Então, quando a criança está começando a se alfabetizar, é comum ela fazer uma letra, por exemplo, o B e o D, e fazer espelhado. Isso porque o nosso sistema visual, que é recrutado para fazer essa decodificação do grafema com o fonema, ele não tem essa quebra da invariância. Ele, quando vê um leão de perfil direito ou esquerda, ele vai identificar como leão. E a criança, no início da decodificação, ela tem que quebrar essa invariância. Algumas fazem isso mais rápido, outras demoram mais, o que pode dificultar a automatização desse processo e dificultar a aquisição da leitura. Então, para isso, a gente desenvolveu uma tarefa muito sensorial, em que a gente bloqueia a visão e, com tato, a criança treina que lado que seria, por exemplo, letras que são espelhadas,
para associar essas letras com seus respectivos fonemas. E algumas delas dormiram logo após o treino. E a gente vê aqui, por esses resultados, que quando elas são testadas logo depois, aquelas crianças que treinaram, só treinaram e treinaram e dormiram, tiveram benefício e erraram menos, né? Tiveram uma resposta mais rápida para identificar letras diferentes. No entanto, apenas aquelas que tiveram o sono logo depois do treino é que conseguiram reter esse benefício por mais de 120 dias. E, por último, eu queria falar sobre algumas intervenções, como, por exemplo, esportes na escola, como capoeira. A gente sabe que habilidades esportivas, elas não apenas são contempladas no currículo por ser uma coisa motivante, mas também porque várias dessas funções, como, por exemplo, as funções executivas que são necessárias para a aquisição acadêmica, são treinadas a partir dessas práticas de uma nova maneira. Então, aqui a gente fez um trabalho de intervenção com capoeira, que é uma arte marcial bastante complexa, e um grupo que teve bastante participação, conseguiu ver benefícios depois, no pré e pós-teste, depois de alguns meses de treino, mostrando que eles melhoraram suas habilidades em funções executivas, como, por exemplo, controle inibitório, controlar aquele impulso de agir sem pensar, por exemplo, né? Então, esses são os benefícios que podem também trazer uma transferência e trazer melhoras para o aprendizado dentro da escola. E por isso, contudo, eu queria concluir com uma proposta de que numa nova escola a gente pudesse ter dentro do currículo contemplados esses aspectos fisiológicos, respeitando qualidade de sono, alimentação saudável, práticas de exercícios, misturadas com exposição de conteúdo de maneira motivante e com testes e práticas de recuperar essa memória de uma maneira também interativa e motivante para as crianças. Queria agradecer todo o grupo de colaboradores, principalmente os meus orientadores, Mauro Copelli, da UFPE, e Siddhartha Ribeiro, da UFRN. Obrigada a todos. Obrigada, Natália. Eu passo de imediato para a professora Eliane e no final a gente tem ainda um tempo para debate. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Rosa. Obrigada, Natália. Eu agradeço o convite do professor Robert Land, da Rede Nacional de Ciência para a Educação. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para discutir essas temáticas, né, tão caras a nós, no âmbito da aprendizagem, da educação, enfim. E o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco da construção que a gente vem desenvolvendo no Grupo de Pesquisa e Educação Digital, GPEDU, que foi criado em 98, quando eu entrei na Unicinos, mas cadastrado no CNPq em 2004. Bom, essa história inicia muito em função da minha origem, né? Eu venho do magistério e vou para a ciência da computação, né? Para a informática. Já com a ideia de, bom, como é que eu posso trabalhar com os computadores na educação e como é que isso pode potencializar a aprendizagem. Quando eu inicio o meu curso de informática, eu fico sabendo de um projeto pioneiro que existia no município de Novo Hamburgo, que se chamava CEPIC, Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Computação, que tinha uma parceria com o Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, o LEC-URGS, que na época era coordenado pela professora doutora Léa Fagundes. Então, lá inicio minha vida profissional como professora municipal e começo a trabalhar com crianças da educação infantil ao 5º ano, síndrome de Down, deficiente mental leve, surdos e meninos de rua. E eu começo a perceber que a forma como essas crianças aprendem, ela é diferente. Só que eu não tinha conhecimento suficiente para entender o que se passava, o que acontecia nesse processo de aprendizagem das crianças. Então, eu concluo meu curso de graduação, vou para o mestrado em Psicologia do Desenvolvimento para tentar compreender essas questões. Nessa época, começo também, no final do meu mestrado, inicio no doutorado, no PGIE, por isso é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com a Rosa Vicari, que foi uma das professoras que eu tive a satisfação de conhecer
e aprender muito com ela sobre agentes inteligentes, tutores inteligentes, e na época a gente investigava como é que a gente poderia trabalhar com o construtivismo piagetiano com agentes inteligentes, né? Um grande desafio. Bom, esse processo ele foi evoluindo, como obviamente eu venho da ciência da computação, eu tenho o vício de trabalhar com desenvolvimento. Então, as pesquisas que o GPDU desenvolve, elas sempre trabalham na lógica da pesquisa, desenvolvimento tecnológico e formação. Bom, lá em 98, quando eu entrei na Unicinos, a gente desenvolveu o AVA Unicinos, que era um ambiente virtual de aprendizagem, né, para trabalhar com diferentes graduações. Simultaneamente, eu trabalhava com mundos virtuais em 3D. E, na mesma época, nós criamos uma agente comunicativa, a Mariá, em parceria com o Programa de Computação Aplicada. E começamos a investigar como é que seria o processo de aprendizagem quando esses sujeitos tinham como espaço de interação não só um ambiente virtual de aprendizagem, né, com a comunicação predominantemente de forma escrita, mas também outras tecnologias que potencializavam outras formas de comunicação, né, ou seja, oral, gestual e gráfico. E aí o que a gente fez? A gente colocou a Mariá dentro do AVA e o AVA no contexto dos mundos virtuais em 3D. E, na época, nós começamos a trabalhar com o conceito de hibridismo. Isso foi em 2010, não conhecíamos ainda a obra de Latour, e, para nós, hibridismo significava misturar diferentes tecnologias. Trabalhamos um bom tempo com isso. Lá por 2003, 2004. Em 2010, nós desenvolvemos uma pesquisa que foi na área de anatomia humana, onde, então, nós constituímos 3 grupos, né? Um de professores especialistas em anatomia humana, um de especialistas na área de educação e um de especialistas na área de informática. E a nossa ideia era depois fazer o processo formativo desses professores. O que a gente não sabia é que durante o próprio processo de aprendizagem, o próprio processo de desenvolvimento da pesquisa, quando a gente colocou esses três grupos a interagir, o processo de formação dos professores, ele estava ocorrendo naquele instante, né? Inicialmente, quando os professores foram instigados a representar graficamente, né, o que seria esse laboratório de anatomia humana, o que surgiu? Uma sala de aula, né? Uma representação gráfica de uma sala de aula, como um laboratório de anatomia humana que existe nas universidades, né? Os atlas do corpo humano na parede, as macas com o cadáver, enfim. E nós começamos a questionar, bom, mas no âmbito dos mundos virtuais, né, há necessidade de fazer uma representação, uma reprodução desse espaço presencial físico? E aí, nesse processo, surge, então, um corpo humano transparente, e conforme os sistemas, diferentes sistemas do corpo humano eram modelados, né, onde a gente foi testando diferentes formas de imersão, né, o avatar, por exemplo, só via no sistema cardiovascular, o avatar só via as peças, no respiratório ele podia girar, né, com o Kinect também, que a gente trabalhou, né, e no renal, ele, então, entrava na artéria e, com todos os componentes do sangue, ele ia percorrendo todo o sistema. O que a gente fez? Nesse nível, nós resolvemos colocar de tempos em tempos um mapa sensitivo, para ele saber onde é que ele estava dentro do corpo humano, e alguns desafios. Quando a gente foi trabalhar isso com os alunos, a gente percebeu que eles se sentiam muito mais engajados. E eles começaram a nos dizer o seguinte, pá, que interessante seria se a gente tivesse um ambiente assim, o laboratório de anatomia presencial, os professores, o Google, ou seja, eles estavam nos dizendo que o hibridismo que inicialmente nós imaginávamos ser só digital, era muito mais amplo, era um hibridismo com relação a diferentes tecnologias, com diferentes espaços, né? Ou seja, não só o online, né, no contexto da EAD, mas também o presencial físico, o geográfico, as presenças, não só a presença física, mas também a telepresença e as diferentes formas de presença por perfil em mídia virtual, né, mídia social,
por personagem num game, por avatar no mundo virtual em 3D, que os tempos também, né? Não só o tempo síncrono, mas o assíncrono, as linguagens textual, gestual, oral e gráfica. E aí, então, nós começamos a buscar novos subsídios, também em Latour, e ampliamos essa compreensão de hibridismo, né? Na perspectiva do hibridismo de natureza, técnica e cultura. Bom, o que aconteceu nesse processo? Entendemos que elementos de games favoreciam o engajamento dos sujeitos, então começamos a pesquisar também a questão da gamificação nos processos de ensino e aprendizagem, muito vinculado no primeiro momento na graduação. Quando na graduação nós começamos a instigar tanto os alunos dos jogos digitais quanto as alunas da pedagogia a ir para o contexto, diferentes contextos da sociedade, né? No caso dos jogos digitais, e no caso da pedagogia para a escola, e tentar identificar de que forma os jogos estavam presentes, ou se não estavam, por que não estavam, né? A gente percebeu a necessidade enorme de trabalhar essas questões vinculadas à apropriação da tecnologia digital. E, por outro lado, os alunos, no contexto da graduação, conseguiram significar de uma forma muito mais efetiva aquilo que eram as competências, habilidades e os conteúdos que precisavam ser trabalhados. Bom, o que acontece nesse momento? Nós começamos a investigar, ali quando surgiu o Pokémon GO, como é que as crianças significavam a cidade, né? Muito nessa linha dos jogos, só que agora com a educação básica. E a gente percebeu que era complicado para as crianças compreender a cidade, uma vez que elas não transitavam mais na cidade, né? Enquanto as crianças de uma classe social mais elevada, os pais pegavam em casa, levavam na escola, da escola para o shopping, para o balé, para a música, enfim. Em comunidades mais em zona de vulnerabilidade social, os pais acompanhavam a pé até a escola, essas crianças não podiam transitar nos espaços públicos, muito em função do tráfico e da segurança. Bom, então, como é que a gente poderia pensar em desenvolver questões relacionadas à cidadania com uma criança e um adolescente que não significam os espaços da cidade, não transitam, não percebem? Então, nós começamos a desenvolver um projeto que se chamou A Cidade como Espaço de Aprendizagem, que consistia no quê? Consistia no desenvolvimento de jogos e projetos de aprendizagem gamificado pelas crianças na relação com a cidade. Então, isso implicava em sair porta fora da escola, com dispositivos móveis. Com isso, o que a gente começou a perceber? Um engajamento muito forte entre a educação básica, o ensino superior e o estrito sensu, além de órgãos governamentais e também diferentes contextos dessas comunidades, desses bairros, enfim, né? Muito em função das temáticas que os estudantes começavam a investigar, que eram mobilizadas justamente pelas problematizações do tempo presente, ou seja, como é que eles se sentiam instigados quando eles transitavam pela cidade, o que instigava eles? Então, muito numa lógica de cartografia, né? Numa perspectiva de um método cartográfico de pesquisa e intervenção. Bom, nesse contexto, foi que a gente começou a desenvolver esse conceito que hoje a gente denomina de educação on-life, né? Que se fundamenta, né, a partir dos estudos de Floridi, de Kastrup, com a perspectiva da cognição inventiva, e de Felice e Serres. Né? O que a gente entende por uma educação on-life? Né? É uma educação on quer dizer ligada, conectada, nas problematizações do mundo presente, ou seja, na vida. A partir do quê? Do que emerge dessa realidade hiperconectada
que atualmente nós vivemos, né? A qual é o resultado já dessa hibridização desse mundo físico com o mundo biológico e o mundo digital. Bom, e isso, então, vai implicar, obviamente, né, numa perspectiva mais ecológica, mais complexa de entender a educação. Não somente vinculada à entidade humana, mas também ao não humano, né? E quando a gente fala em não humano, a gente fala na biodiversidade, a gente fala nas tecnologias digitais, né? A gente fala no território, o que hoje é potencializado pela IoT, né? Pela internet das coisas. E nesse processo, o que a gente vê? Que a própria substância ela é alterada, né? Hoje, por exemplo, eu posso colocar um sensor numa planta e eu posso, pelo processo de digitalização, saber como é que está o desenvolvimento dessa planta, o que ela precisa em termos de nutriente. Então, aquela planta que é átomo, pelo processo de digitalização, ela se transforma também em bit. E a partir disso eu posso combinar, eu posso produzir uma série de possibilidades nesse contexto. Bom, no que se refere às comunidades, nesse processo todo desse reconhecer, né, desse rastrear a cidade, estão implicados também o reconhecimento das pessoas, né, que fazem parte dessa cidade e que têm a história da cidade, né, ou seja, as memórias que estão na mente das pessoas e não nos livros, né? Então, as crianças também realizam entrevistas, filmam, fotografam diferentes pessoas que para elas são referências na comunidade. E tudo isso vai constituindo aquilo que a gente vem chamando de biblioteca viva, né? Que são esses registros que são feitos pelas crianças e ficam disponíveis para que se transformem em pistas para novas missões nesse contexto da gamificação ou dos jogos que se desenvolvem, então, pela cidade, né? Então, vinculado a isso tudo, surge o ecossistema conectivo de inovação na educação, né? Que é justamente essas múltiplas redes que vão, então, coengendrando esses diferentes atores, né, entidades, tanto humanas quanto não humanas, que vão, então, potencializar esses espaços educacionais e transformar esse habitat do ensinar e do aprender, que até então era muito vinculado somente a um espaço geográfico, né, delimitado pela sala de aula ou pelos espaços da escola, mas que com a possibilidade das tecnologias móveis e do sinal digital se espalham pelas ruas. Então, hoje, eu não tenho mais só uma cidade geográfica, eu tenho uma cidade feita de informação, né? O que a gente vem chamando, então, de cibricidade. Bom, gente, acho que eu estou no meu tempo, eu agradeço, né? E me coloco à disposição para que a gente possa, então, dialogar. Obrigada. Obrigado às duas. Eu vou passar às perguntas que a gente recebeu do nosso público. Eu tenho 3 perguntas iniciais para a professora Natália. Eu acredito que para a professora Eliane vão surgir as perguntas agora no decorrer. A primeira foi feita pela Ana Zuanari. Ela pergunta à professora Natália: foi feita alguma análise associando dados de complexidade de histórias, falas, processamento de linguagem natural em várias escolas ou outras variáveis além da idade, critérios, né, além da idade? E a segunda pergunta, eu vou tentar colocar todas, foi feita pela Catarine Rosa, e ela põe: efeito das atividades físicas na aprendizagem demonstrou impacto sobre outras funções executivas além do controle inibitório? E a última vem: já existem dados
com grafos sobre o desenvolvimento típico e atípico da linguagem oral em crianças pequenas. Essa foi feita pelo Roberto Lent. E a última vem como vocês, vem para as duas, mensuram as funções executivas dos participantes de capoeira. Não, eu acredito que é só para a Natália, embora esteja como vocês. Então, eu coloquei as perguntas e vamos esperar se vêm novas perguntas dos participantes. Ok, obrigada pelas perguntas. Então, respondendo a primeira pergunta, sim, a gente viu variáveis tanto de desenvolvimento cognitivo quanto acadêmicas, né? Então, em linhas gerais, o que a gente viu é que aquelas crianças que têm a habilidade de criar uma história mais complexa, mais conectada, são justamente as crianças que tiram melhores notas na prova de português, principalmente nesse período da fase de aquisição de leitura, isso controlado para a idade, independente também das outras variáveis cognitivas. Ela também está associada com a performance no QI não verbal, foi feito com as matrizes de Raven, em performance de teoria da mente, que é essa habilidade da criança perceber que a mente do outro é diferente da mente dela mesma, né? Entender que o outro tem ideias diferentes da dela, quer coisas diferentes da dela, etc. A base da empatia, vamos dizer assim, e também tem a ver exclusivamente com processos, com performance em memória verbal. Quando a gente estudou o componente visoespacial de memória, a gente não viu relação da conectividade dos grafos com a performance em memória visoespacial. O que demonstra que, muito provavelmente, o que acontece cognitivamente é que essa criança que consegue, ao momento que vê a imagem, estocar uma maior quantidade de informações nessa historinha, ela, na hora que está planejando a fala, ela consegue falar de uma maneira mais completa, mais cheia de informação, ligando começo, meio e fim dessa história, compondo um único bloco de informação cheio de diferentes processos aí, com um vocabulário mais rico, etc. Então, a gente ainda continua nessa linha de pesquisa, tem muita coisa ainda para ver. Mas basicamente o que a gente viu é nível educacional que puxa esses limites para um ponto mais alto. Né? As outras perguntas foram sobre o trabalho do professor Walter Fernandes, que eu tenho uma honra enorme de ser colaboradora dele. Ele é mestre de capoeira, é doutorando, e é uma pessoa incrível e que está trazendo esse contexto cultural da nossa brasilidade para dentro das neurociências com bastante amplitude de resultados. Então, nesse trabalho que ele conduziu de uma maneira muito legal, dentro de uma comunidade também de muita vulnerabilidade aqui no Rio de Janeiro, ele utilizou baterias, então, até respondendo como é que ele fez para medir, ele utilizou baterias já padronizadas para fazer essas avaliações de funções executivas, e a resposta que a gente viu de incremento nas funções executivas de performance nessas tarefas uma junção de vários, na verdade, aspectos das funções executivas, não apenas o controle inibitório. Quando eu cito controle inibitório, é só para exemplificar uma das coisas que, normalmente, quem é mãe já sabe, que isso é uma função que capoeira realmente pega, assim, bem, né? Segura o pé, menino, né? Então, é uma coisa que também na escola ajuda muito o professor, aquela criança a conseguir prestar atenção, focar, não se distrair com os distratores outros que tem no ambiente e focar na sala de aula. E é essa transferência que o esporte pode fazer de benefício, pode trazer de benefício para a criança. É treinar essas habilidades que ele não vai utilizar apenas na prática esportiva, mas que ele vai utilizar em todos os outros ambientes de aprendizado. Né? E daí ele consegue fazer essa transferência para um ambiente mais acadêmico. E respondendo a pergunta do professor Roberto... Natália. Oi? Rapidinho, respondendo a pergunta do professor Roberto, muito obrigada pela pergunta. A gente já conseguiu investigar esses aspectos de fala desde crianças de 2 anos de idade
até indivíduos com 60 anos de idade. Então, nesse último trabalho que eu apresentei, em que a gente tem uma ampla variabilidade de idade e de nível educacional, a gente vê essas características de desenvolvimento dos aspectos da fala, começando desde crianças com 2 anos de idade. Agora, ainda falta nesse dado, e é uma colaboração que eu busco ativamente, e agora que eu estou aqui no Rio, se conseguir juntar forças, vou ficar muito feliz, de fazer estudo disso com crianças em desenvolvimento atípico, como, por exemplo, do espectro autista. Então, eu acredito que, sim, essas características possam ser bastante informativas sobre o desenvolvimento dessas habilidades, principalmente das crianças do espectro autista que estejam desenvolvendo suas habilidades verbais. E é isso. Tá, eu agradeço porque nós temos perguntas para a Eliane e eu gostaria, então, de dar a oportunidade um pouquinho também. Eliane, Tá. Tem algum aplicativo ou tecnologia que ajude na alfabetização de crianças com deficiências e auxilie os professores? É a primeira. E a outra é, como podemos aplicar jogos digitais para aprendizado em sala de aula para que não se tornem um vício? Microfone está... Eliane, você está com o microfone desligado. Okay. Eu liguei e desliguei de novo. Bom, eu agradeço as perguntas. Em relação à primeira questão sobre jogos e aplicativos para alfabetização para crianças com deficiência, essa não é uma área que a gente vem pesquisando no âmbito do grupo de pesquisa em educação digital. A nossa área de pesquisa ela está mais vinculada ao desenvolvimento de plataformas, de jogos e projetos gamificados nesse contexto da cidade. E nós trabalhamos muito numa lógica de construir os aplicativos e construir as propostas, mesmo os jogos, com as crianças. Então, por exemplo, quando a gente fala na aplicação, e aí eu vou para a segunda questão, a aplicação de jogos digitais em sala de aula, quando tu fala em jogos, tu tem duas possibilidades. Uma é trabalhar com jogos prontos mesmos, e aí você tem desde jogos sérios, que são trabalhados no contexto da educação, até softwares para desenvolver jogos, como o Scratch, por exemplo, que é muito apropriado pelas crianças para desenvolvimento de jogos, quanto à perspectiva da gamificação, que a gamificação não implica necessariamente em desenvolver um jogo, mas implica em olhar para os jogos, para aquilo que engaja os sujeitos, tais como as mecânicas e dinâmicas, e levar isso para um contexto que não é jogo. E nós trabalhamos sempre com a perspectiva da criança, junto com o professor, construindo tanto os projetos gamificados, como a gente chama, como os jogos. Por que isso? Porque aí tu tira a criança daquela perspectiva de um simples usuário, e leva ela para a compreensão, bom, o que implica construir um jogo ou um projeto de aprendizagem gamificado? Quais são as N informações que eu tenho que estar articulando nesse processo? Como é que eu me aproprio de tecnologias como QR Code, realidade aumentada, para construir esses processos? Então, sempre nessa perspectiva muito de hibridismo, misturando espaços presenciais físicos com tecnologias digitais. É óbvio que agora, no contexto da pandemia, nós temos trabalhado com as crianças e adolescentes muito a partir do que existe online, Então, a partir do Google Street View, a partir do Google Maps, construindo essa perspectiva dessa cidadania também nesse espaço digital, dessa cidadania digital, O que significa hoje nesse contexto? Então, a nossa perspectiva está muito mais vinculada a um desenvolvimento com as crianças, com os professores, do que algo para ser aplicado na escola.
Obrigada, Eliane. Eu tenho que terminar, nós excedemos o nosso tempo, peço desculpa à organização, e eu estou vendo que no bate-papo as conversas já estão indo adiante e ele está bastante significativo. Eu agradeço às nossas duas palestrantes, agradeço à rede a oportunidade de compartilhar esses momentos com todas vocês e com todos vocês. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos, obrigada.